Bom, depois de assistir esse filme, o questionamento que eu levanto é: será que os nossos cachorros eles só fazem o que a gente pede por dó? Ou será que é por carinho mesmo? Discutiremos no programa de hoje. Após uma epidemia, uma espécie aí de gripe dos cachorros, os humanos resolvem jogá-los em uma ilha, né? Humanos estes amantes de gatos. Amantes de gatos. Com isso, um garoto de 12 anos, o Atari, ele meio que rouba um pequeno avião e viaja até essa ilha para encontrar seu antigo cachorro. E aí a história se desenvolve. Bom, se você costuma consumir animações, costuma levar a filharada e tudo mais para assistir desenhos, já relaciona com filme infantil, calma. Esse talvez não seja o filme, não por ele ser violento ou tudo mais, mas é um pouquinho, né, em algumas cenas. Eu não sei, é uma violência até que chega a ser um fofinha, tanto cômica, né? Mas aí não é um filme necessariamente para crianças. Eu não sei nem se esse filme vai ter versão dublada, eu não cheguei a ver, mas eu acho que ele não vai ter... Eu acho que ele também não vai ter cópia dublada. A gente fala isso porque, além de outras coisas, o filme ele é muito ágil nas diálogos, né? Tipo, a gente que seria o quê? Adulto, eu não sei, eu tive a sensação várias vezes os caras falarem tão rápido que não pegar todas as informações 100%. E aí já começa um ponto forte do filme, que é o elenco, né? E a gente tem Bill Murray, Scarlett Johansson, Greta Gerwig, Bill Murray, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Bryan Cranston, Edward Norton. Sim, é muita gente boa e todos os personagens ali colocados no filme são muito bons também. Justamente uma coisa que pessoas que são mais conservadoras com dublagem questionam, porque em filmes de live action um timbre de voz diferente, às vezes que não combina com a reação do ator, acaba sendo meio estranho. Em animação a gente até desculpa isso, mas tem pessoas que vão falar que não, isso não pode acontecer, e acho que talvez esse filme pudesse ser uma boa justificativa, porque, por exemplo, o Edward Norton, o Bryan Cranston, se você for pegar o cachorro, ele tem quase que meio que a personalidade de como a gente conhece o ator. Então, se um outro dublador brasileiro pegasse, talvez acho que perdesse um pouquinho disso. Então, uma coisa interessante é que se você pegar qualquer filme do Wes Anderson... Olha o cachorro aí. Olha lá, os cachorros aí. Mas é interessante se você pegar qualquer filme do Wes Anderson, você vai enxergar ali claramente que ele tem... As marcas dele, né? As angulações de câmera, a estrutura do filme, o tom do filme, o tom, a agilidade, a direção de arte, que toda vez é um primor, não tem o que dizer. Então, assim, são diretores como ele, Tarantino também, que já tem a marca registrada lá dos diálogos ágeis, assuntos muito corriqueiros do dia a dia, palavrões, violência, situações meio absurdas. Então ele tá nessa categoria de diretor que conseguiu ressaltar as características dele. Eu acho que dessas marcas registradas, talvez as coisas que sejam mais claras nos filmes dele sejam as câmeras, os enquadramentos, porque tem muito daquelas coisas de pegar os personagens todos simétricos, quando eles estão em planos mais abertos, os personagens eles se deslocam uniformemente para formar círculos, para formar uma figura geométrica, ou quando a câmera está muito próxima, você pega um personagem enquadrado sempre no centro. Enfim, ele tem todas essas escolhas estéticas, mas o que a gente queria fazer aqui é que, talvez, caso você nunca tenha assistido um filme do Wes Anderson, explicar o porquê que elas funcionam, né? Eu acho que, principalmente nas animações, você não tem aquela coisa da câmera precisar funcionar de acordo com as leis da física. Então você faz malabarismos que funcionam, no caso, para esse filme, para comédia. Eu acho que tem aquela coisa que a gente sempre comenta do Edgar Wright, com os filmes lá do Cornetto, o Baby Driver agora, dele conseguir fazer uma comédia visual. Eu acho que o Wes Anderson é um outro exemplar disso. Então, para pegar, por exemplo, um exemplo. Tem uma cena logo no começo do filme em que você vê dois grupos de cachorros se digladiando. Sim. E em pequenos jump cuts, ele vai se aproximando cada vez mais deles, de uma forma sempre simétrica. E por conta de, apesar deles estarem num conflito muito grande, tudo se manter meio que estável, você acaba achando meio estranho, e acho que é muito característica do cinema do Wes Anderson, é você pegar essa estranheza e por conta disso você achar ela engraçada, achar ela cômica. É uma coisa muito interessante, quando você fala de Wes Anderson e fala de simetria, teve uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme, que são os letterings. Eu sou um maluco dos letterings, eu gosto de ficar olhando de todos os filmes, como eles colocam, como eles são dispostos. Só pra explicar, essas thumbnails que você vê nos nossos vídeos, é esse sujeito que faz, então mais que justo. Eu gosto bastante, assim, principalmente eu gosto de design japonês, e eles têm muito essa coisa da simetria, do design um pouco mais minimalista. E nesse filme eu acho que ele consegue expressar isso muito bem, porque são letterings muito rígidos, são colocados em pontos muito estratégicos. E ele mostra muito essa rigidez da parte estética do filme e também até de como os personagens agem. Tem um design gráfico japonês que eu gosto muito também, que é o Ryuichi Yamashiro.
né? Se vocês puderem dar uma olhada, ele não tem uma estética tão diretamente ligada do filme, mas ele também tem essa coisa com a simetria que é bem massa. Eu acho que também pensando na própria temática do filme, dessa questão de ser quase que um estado ditatorial, existe também muito essa rigidez, mas a gente comenta um pouco da temática um pouco mais pra frente. Eu queria pegar essa questão que você falou da rigidez, da forma como os personagens agem. Uma coisa que a gente sempre questiona muito no canal é como alguns filmes eles acabam sendo expositivos demais na forma como eles apresentam as informações. A gente sempre fala do Hong Sang-soo como um exemplo de trabalho de atuação mais naturalista, algo em contraste com, por exemplo, vários filmes hollywoodianos em que eles parecem só estão lendo um roteiro. E nesse filme que nem a gente falou, a gente tem personagens que são muito verborrágicos e que falam com uma tecnicidade que parece que de fato estão lendo um roteiro. Mas mais uma vez, pensando nesse estilo do Wes Anderson, de tirar a comédia dessa coisa mais técnica, funciona muito bem. Sim. Então, por exemplo, até essas coisas que você falou dos letterings, tem uma pá de gente falando um monte de coisa, de repente aparece uma cartelinha, febre curada. Sim. Tipo, é super expositivo, são personagens às vezes contando a história inteira deles, mas essa verborragia, essa intensidade de fala, depois com um contraste, um corte muito rápido, faz criar comicidade. Mas se não fosse assim, eu ia achar muito estranho assistir um filme do Wes Anderson que não tivesse essa característica e eu não ia achar a menor graça. Eu acho que ia até falar mal do filme, porque precisa ter isso. She sees the future. No. She understands TV. Inclusive, é uma coisa que muita gente questionou e que eu também já questionei em alguns outros filmes do Wes Anderson, que são essas coisas acabarem meio que se tornando uma muleta para ele acabar fazendo filmes que são muito repetitivos. Concordo com você. E, inclusive, se você nunca assistiu o filme do Wes Anderson e assistir esse, talvez você vai achar um filme incrível, falar, nossa, que diferente, né? O que de fato é, pra indústria que a gente tem, né? Se a gente for comparar, por exemplo, que Os Incríveis, algumas semanas atrás, fez. Sim, mas aí Os Incríveis é filme infantil. É outro formato. É outro formato. Mas, se você pegar aí uma pessoa que já assistiu toda a filmografia do Wes Anderson e assista esse, talvez ele diga, poxa, isso é mais um filme do Wes Anderson. Eu lembro que eu comentei aqui com o Amor Van Gogh, que eu achava o filme também que era um primor estético, mas eu achava que ele deixava a desejar um pouco na narrativa dele. Muita gente me criticou por isso, inclusive aqui no canal também fui criticado. Vocês têm um vídeo aqui. Por dizer isso, mas enfim. E nesse filme do Wes Anderson, além dele ter essa coisa fantástica da estética, ele também tem uma narrativa muito boa. A história te prende do início ao fim. Então eu acho que ele consegue unir as duas coisas e de uma maneira bem... o que eu sinto assim, por exemplo, eu não cheguei a assistir todos os filmes dele, eu assisti o Budapeste e o Moonrise Kingdom, e principalmente no Moonrise Kingdom eu sinto que a narrativa ela tá muito refém da forma, então tipo, as coisas elas vão funcionar de acordo com, enfim, a câmera virando 90 graus, ou todos os personagens tendo que aparecer de um alçapão, acho que tipo, eu não sei, eu sei que pode ser um comentário meio leviano assim, mas eu sinto que às vezes a narrativa se desdobra para que momentos como esse possam acontecer. E o Grande Hotel Budapeste, de certa forma, também é assim. Eu acho que talvez seja a junção de todas as coisas que ele já fez antes na sua excelência. Mas o Grande Hotel Budapeste, eu acho que ele tem uma narrativa que é muito ágil, muito divertida, personagens muito interessantes, muito mais interessantes que no Moonrise Kingdom. E aqui no Ilha de Cachorros, eu acho que é o contrário. Eu acho que essa forma ela tá mais em função da narrativa. Então, os personagens eles estão discutindo um tema que é muito pesado, tem algumas metáforas, e ainda assim os personagens também são muito interessantes. Porque assim, é um assunto meio complexo para se discutir, porque o pessoal começa a falar que alguns diretores começam a repetir a própria forma. Mas talvez seja também uma maneira deles encontrarem a própria estética, né? Porque também reclamam que tem diretor que você não consegue encontrar um traço autoral dele. O que é muito engraçado, porque se a gente pegar a história do cinema, principalmente lá durante a Nouvelle Vague francesa, tinha muito aquela ideia de autor que precisava fazer uma gama de filmes que tivessem a sua assinatura para que ele pudesse ser considerado mais do que um produtor de entretenimento, um artesão. E por muito tempo essa foi a teoria que era a mais aceita e que devia ser professada para todos os estudantes de cinema. Só que a gente sabe que também é meio quebrada isso, porque, enfim, o cinema tem uma estrutura que é muito capitalista, você precisa de dinheiro, de muitas pessoas para produzir isso, então é muito difícil você ter uma assinatura de uma única pessoa que vai definir todo o curso do filme. Então eu acho que esse questionamento que a gente levanta de até que ponto a gente está vendo só a mesma história mais uma vez, ou até que ponto se a gente visse, por exemplo, o Ilha de Cachorros como filme de estreia, ele seria muito mais relevante para a história do cinema do que se a gente visse já outros 7 filmes dele e agora tem esse 8º que ele criou. Eu não sei. Bom, enfim, agora partindo um pouco para essa parte mais temática, você vê que o filme ele discute alguns assuntos como, por exemplo, a eugenia, por exemplo, até uma metáfora do nazismo ou de perseguições contra grupos de minoria, que, enfim, Sim. eles inventam qualquer desculpa para que você possa legitimar um preconceito ou, enfim... Um assunto tão atual, né?
Exatamente. No Brasil, inclusive. Só que aí tem uma expertise do filme em inverter isso, porque se ao mesmo tempo a gente acaba isolando os cachorros, o filme ele faz o contrário. Ele faz com que os humanos falem japonês, que pra 90% do mundo não entenderia, e os cachorros falam inglês e são os únicos que têm a legenda embaixo. Eu achei muito interessante também as soluções que ele dá pra essa coisa do idioma, né? Pra não ficar algo muito superficial, ele de fato coloca a língua japonesa, mas ele coloca sempre uma comentarista americana, norte-americana, então ela começa a narrar os fatos. Então tem a língua japonesa e tem a língua norte-americana, pra contextualizar toda a história. Porque às vezes acontece nos filmes do pessoal ir lá e colocar, tipo, o filme se passa em outro país e coloca todo mundo falando inglês, né? Nesse não, ele consegue resolver bem essa situação. Não, e aí eu tinha comentado que a estética funciona em função da narrativa. Por exemplo, tem um momento em que eles comentam que existem cachorros canibais, que eles seriam os mais perigosos, enfim, os mais afetados pela gripe e tudo mais. E logo a seguir o que acontece? A gente tem um corte e tem uma montagem de um japonês cortando uma série de animais, maltratando, enfim, meio que uma crítica ao canibalismo humano. Então são pequenas coisas sutis que, dessa vez, a estética conversa com a narrativa. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que me incomodou um pouquinho, apesar de eu ter gostado bastante do filme e ele ter essa carga muito nihilista, né? Os personagens sempre refletindo de uma forma muito pessimista, eu não sei, você não achou que o filme ele acabava sendo meio ingênuo na forma que acabava retratando o mal, meio caricata, tipo, umas resoluções muito fáceis, tipo, meio que reduzindo aquela discussão que a gente comentou dessa eugenia, enfim, tratando até de uma forma meio... Sabe? Em parte eu concordo com você. Inclusive, até um pouco mais pro final do filme, eu acho que as resoluções que vão sendo dadas, elas são muito rápidas, elas acontecem de uma maneira meio absurda. Por mais que o filme se permita ter essa estética um pouco mais absurda, um pouco mais de estranhamento, ainda assim eu acho que talvez... Acho que ele vai para um caminho meio fácil. Exatamente, assim, né? O filme ele vai para um caminho meio fácil. Eu não sei se isso se dá por ele ter a desculpa de estar trabalhando com animação. Mas aí você não tinha me falado que, teoricamente, esse é um filme voltado para um público mais adulto? De fato. Então... Eu não sei, eu sinto que... Não que seja um desrespeito com o tema, porque é um tema pesado, essa da eugenia... Mas eu sinto que ele acaba meio que, tipo, voltando mais pra... vamos resolver uma historinha bonitinha, uma ação e tudo mais. E... Inclusive, né, teve uma crítica da Variety, né, que saiu... Variety. Que falava que o filme trata o oriental, o japonês, de uma maneira um pouco estereotipada demais. E talvez isso se dê por esses personagens aí... porque, uma coisa que o Falha de Cobertura falaria muito... O japonês é tão educado que até o vilão para escutar os protestantes. Se fosse qualquer filme americano, dava uma sova nos caras. Tem outra coisa também, que quem aí organiza o motim dos manifestantes é um estrangeiro, é um norte-americano, então talvez isso me incomode um pouco também, né? Porque não um oriental. Então... Mais uma vez o olhar do norte-americano fazendo um filme. Mas não vou problematizar tanto. Como vocês viram, então, eu acho que é um filme legal, mas eu acho que é um filme muito bom. Acho que não é, que nem você falou, não é um filme perfeito, não é um filme, assim, incrível. Talvez nem se proponha a ser isso. Mas é um filme divertido. Mas é um filme do Wes Anderson, então é um filme de qualidade, isso a gente sabe. Bom, espero que vocês tenham gostado desse... Não leve sua criança, mas leve seu cachorro, talvez ele se divirta. Sayonara, matashita. Vou falar a palavra só, então. Tá. Dollyzinho. Dollyzinho? Dollys in. É Dolly in. Dolly in.